Meus amados irmãos, mais uma vez venho aqui para divertir e orientar vocês. Olha o perigo que existem numa interpretação errada da palavra, que tira o povo daquilo que a palavra está nos advertindo e está nos orientando. Eu fico observando hoje que tem muita gente querendo pregar a palavra. É bom, seria bom se todos pregassem. Mas isso não é para quem quer. É para quem foi chamado, vocacionado. Para levar o ensino da palavra não é para quem quer. Eu não estou aqui desfazendo de ninguém. Mas o ensino, a doutrina da palavra não é para quem quer, irmão. É para quem foi chamado, vocacionado. Tem muita gente aí querendo ser pastor, pregador, que não tem intimidade com a palavra, que não conhece a palavra, não sabe levar a interpretação da palavra, porque não entende o que a palavra está revelando. E criam suas interpretações. E formam seus sermões dentro do seu entendimento na palavra. Isso é um perigo, irmão. É aí que leva ao desvio. Muitos se perdem por esses ensinamentos que muitos homens que dizem ser de Deus estão dando fora da palavra. Pregar a palavra tem que ter muito cuidado o que você vai entender ali, o que você entende para pregar. Tem que ter muito cuidado. Não é lei dizer é assim, é assim, é assim. Você tem que entender o que o texto está dizendo, qual é a colocação ali, qual é o assunto, qual é a situação, qual é o contexto. Se a aplicação é para hoje ou foi lá para a velha aliança, você tem que entender o que o texto está dizendo ali, qual é o tempo dele, se é uma advertência atual, se é uma advertência geral, se é uma advertência local, se é uma advertência isolada. Você tem que entender isso. E eu quero mostrar aqui para vocês, porque eu estava vendo um vídeo, uma jovem pregando num texto falando de Jezabel. Hoje as pessoas pregam, olha, o espírito de Jezabel nas igrejas. Cuidado, Jezabel, prostituta, que usa maquiagem, que usa enfeite. Isso é o espírito de Jezabel. Não tem nada a ver o texto que a jovem leu para ensinar isso. O texto não está falando sobre maquiagem. Quando a Bíblia fala, aqui eu vou ler o texto que a jovem leu. Apocalipse capítulo 2, versículo... O versículo, deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 2, vamos ler o versículo 20. Olha o texto que a jovem deu. E olha a interpretação que ela deu no texto. Totalmente fora do que o texto fala, irmão. Olha, vamos lá. Jesus está falando aqui. A igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. O texto não está trazendo nenhuma ideia de maquiagem. O texto não está trazendo nenhuma ideia de prostituição de homem com mulher. O texto não está se referindo a nenhuma ideia de usar brinco, de usar enfeite. Não tem nada a ver essa questão de Jezabel aqui, irmão. Aí a irmã pegou esse texto e disse, olha, o espírito de Jezabel nas igrejas. Não existe espírito de Jezabel, irmão. Onde é que esse povo cria essas mentiras? O espírito de Jezabel na igreja é Jezabel. Aí fica dentro das igrejas evangélicas uma irmã que é bonitinha, que se veste toda no padrão religioso, condenando a outra irmã de outra religião que não se veste igual a ela. Aí ela não usa maquiagem, não usa brinco, não tem vaidade nela, aí ela fica julgando aqui tem. Aí diz, olha, é Jezabel, olha os enfeites, olha a maquiagem. Isso é o espírito de Jezabel. Isso é uma heresia, uma interpretação errada. A Bíblia não fala sobre isso, irmão. O texto não está falando sobre isso. Aí a irmã começou a pregar, olha, porque o espírito de Jezabel está na igreja. É o espírito da vaidade, é o espírito não sei de quê, é não sei de quê. Não existe isso, irmão. O texto, vamos entender vamos aprender com a palavra? Vem cá, olha o que o texto vai nos ensinar. Jesus está repreendendo aqui os que têm compromisso para ensinar,
que não estava corrigindo o povo. Jesus vai dizer a ti que toleras Jezabel. Jesus não está falando de Jezabel. Jesus está falando do mesmo engano que o diabo usou Jezabel para levar para Salomão. A mesma influência tirando o povo do conhecimento de Deus que Jezabel influenciou Salomão. O texto não está falando aqui de brinco, de maquiagem, de vaidade. Está falando de ensino, de doutrina. Olha o que o texto vai dizer. Que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela era uma profetisa, mas não de Deus. Ela era a profetisa do Deus pagão, de Baal. Ela trazia doutrina para o povo, ensinamentos que não eram de Deus. Ela enganava o povo dizendo que era de Deus, ensinamento de Deus. E o povo de Israel se prostituíram. A prostituição aqui no texto não é a prostituição de homem com mulher, não é a prostituição de casamento, não é a prostituição sexual. A prostituição aqui é a prostituição espiritual. O povo passou a adorar e venerar deuses, idolatrar coisas. Isso é o que o texto nos ensina. A pessoa aplicar aqui, olha, é a vaidade, olha, é o enfeite, olha, é a prostituição. Porque, não, gente. Tem nada a ver Jezabel com maquiagem, com enfeite. Se ela usava, o texto não fala nesse sentido. O texto não trata desse sentido aqui. Aí fica o povo dentro das igrejas, as mulheres principalmente, a Jezabel. Olha Jezabel, olha Jezabel. O texto, Jesus vai repreender esses ensinadores aqui na igreja de Tiatira. Vai repreender essa igreja aqui, porque estava levada no engano dos falsos profetas, sendo ensinada em doutrinas mentirosas de demônios. O povo estava sendo dirigido a viver idolatria, venerando coisa, buscando coisa, adorando coisas, colocando coisa como Deus para que eles pudessem alcançar milagre. Hoje acontece isso. O espírito de Jezabel não tem espírito de Jezabel. A ação do diabo que usou Jezabel para enganar a Salomão lá, o povo de Israel, está tendo hoje dentro das igrejas. A ação do diabo usando os pastores para levar o povo engano, mentira, profetas de demônios que estão levando o povo à idolatria, a viver idolatrando igreja, ritual, culto, pessoas, cantor, conjunto, pastor. O povo hoje está vivendo a mesma idolatria que o povo viveu aqui nessa igreja, que foi o diabo usou Jezabel para levar Salomão, influenciá-lo, para tirar o povo de Israel da direção de Deus, da fidelidade a Deus, da adoração a Deus, da verdade de Deus. Jezabel era uma profetisa do inferno que levava o engano para o povo, que levou o povo a idolatrar, se dirigindo por outros meios, outros alvos, que tirou o povo da palavra, da direção de Deus, que levou o povo doutrinas, direções, ensinos enganosos. É o que hoje acontece dentro das igrejas, irmão. Não está falando de maquiagem, não está falando de prostituição, de relação sexual, está falando de engano, de mentira, doutrinas, falsos profetas que faz o povo idolatrar. O povo hoje dentro das igrejas, tudo idólatra, de culto, idólatras de igreja, idólatras de grupo, de conjunto, de cantor, idólatra de vida religiosa, o povo idólatra de pastores, de líderes. O povo hoje está saindo da direção de Deus. Os falsos profetas, pastores, ensinando o povo doutrina de demônio, tirando o povo da doutrina de Deus, ensinando o povo engano, mentira em nome de Deus. É esse sentido aqui que o texto está falando. Foi nesse sentido que Jesus repreendeu essa igreja de Tiatira, que estava ali vivendo dentro daquela direção que Jezabel levou para o povo viver. Não está falando de maquiagem, disso, aquilo, outro, não, irmão. Olha o que o texto está dizendo. Veja que o próprio texto vai mostrar qual é o sentido aqui da advertência. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Jesus não está falando de Jezabel aqui. Jezabel já não existia aqui. Tolera Jezabel, tolera os falsos profetas, tolera os enganos que eles levam, tolera o povo sendo guiado para a idolatria. Ele vai dizer que tolera Jezabel, profetiza, engana, ensina e engana. Falsa profetiza.
ensina e engana os meus servos. É o que hoje o povo está sendo vivido, está sendo dirigido, o povo está sendo ensinado no engano e na mentira, por esses pastores, por esses líderes, por esses homens que dizem que são profetas de Deus, e levando o povo para a idolatria. O texto fala sobre isso. É sobre isso aqui que nós temos que aplicar para instruir o povo, advertir, corrigir, repreender. Tem nada a ver de maquiagem, de vaidade, espírito de Jezabel. Não existe espírito de Jezabel. O texto, quando trata de Jezabel, está tratando referente à doutrina, o ensino, o engano, a idolatria que o povo viveu desviado da palavra de Deus, colocando a sua esperança, a sua fé, a sua direção em outro alvo, em outro meio, em outro lugar. É isso ou não é que o povo tem vivido hoje? Aonde é que o povo tem colocado a sua atenção, a sua visão? Aonde é que o povo tem priorizado sua vida com Deus, centralizado? É em Cristo? É na verdade de Cristo? É não. É nas igrejas, nos cultos, nos pactos, nos votos, nos rituais, nos cerimoniais, através dos pastores que dizem que são de Deus, os falsos profetas, levando para o povo engano, mentira, tirando o povo da doutrina de Cristo. Fala nesse sentido de Jezabel aqui em Apocalipse capítulo 2. Amém? Então, meu irmão, cuidado. Tem muita gente aí instruindo, ensinando a palavra de Deus que não conhece o que está lendo. Não tem entendimento, não tem domínio, não sabem manejar a palavra, mas querem ser profeta, querem ser pastor, querem ser pregador, querem estar na frente, ensinando o povo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Isso é muito grave. Que você seja prudente, seja mais atento a ouvir e esteja atento para aquilo que estão ensinando, para ver se é a verdade de Deus. Amém?